Os quadros a óleo de Rugendas no Brasil. Rugendas não era um pintor. Sua vocação como artista foi a de desenhar. Por isso a surpresa ao ver que, também com o pincel, conseguia criar belas obras. A simples imodéstia a esse respeito está expressa na carta que enviou a seu amigo August von Platen, na qual orgulhosamente o convida a dar uma olhada nos óleos que havia pintado em Paris, com temática brasileira. Biblioteca do Estado da Baviera, Munique, Plateniana, manuscrito, nas palavras de Rugendas. Mais tarde, estando no México, escreve com certo ar faceiro a sua irmã, dizendo-lhe que até então não era do seu gosto pintar, mas que a partir dali já dominava as cores com soltura e já havia feito coisas que não lhe haviam saído nada mal. Biblioteca do Estado da Baviera, Munique, autógrafo J.M. Rugendas. Certamente Rugendas passou a gostar da textura que o pincel e o óleo davam às suas vistas. Tanto é assim que hoje se conserva nada menos do que 500 mil de pinturas, praticamente todas dedicadas a motivos latino-americanos. Nesse conjunto, a obra pictórica que realizou sobre o Brasil é numericamente pequena, porém, levando em conta o conjunto iconográfico do nosso país, Rugendas facultou-nos algumas das mais belas composições dedicadas à Mata Atlântica no século XIX. E há ainda que se dar destaque a essas pinturas como representantes de momentos cruciais na carreira do artista viajante. Os óleos nos quais Rugendas patenteou as cores do Brasil estão em 2 grupos de obras. O dos realizados na Europa depois do retorno da primeira viagem, que devemos datar entre 1829 e 1831, e o dos pintados durante e depois da segunda estada no Rio de Janeiro, ao concluir a grande viagem americana. As obras do primeiro grupo inauguram o trabalho de Rugendas com a técnica da pintura a óleo. Mais ainda, são uma brilhante manifestação que marca o início da preocupação do artista com a cor. Com exceção de uma ou outra aquarela e de uma escassa dezena de cartões com esboços parcialmente completados com pinceladas a óleo, que executou durante o período italiano de 1828 e 1829, até então Rugendas era um desenhista que se sobressaía, mas que não havia se exercitado tematicamente na técnica da pintura e quase não tinha usado a cor. Por isso surpreende a perfeição dessas telas brasileiras, realizadas não apenas com cuidadosa atenção ao desenho e à precisão das formas, questão que havia praticado desde sua infância e que exercitou diariamente durante sua estada no Brasil, mas também com inequívoco domínio da técnica pictórica e com um bem elaborado sentido de composição e tradição neoclássica. Cotejando a documentação com a obra correspondente ao primeiro período até agora identificada, o total dessa produção inicial conta com 12 telas, se bem que não descartamos a possibilidade de esse número vir a crescer com futuros achados. O conjunto do qual temos notícias está assim constituído. 7 telas que foram mencionadas por Alexander von Humboldt em cartas dirigidas ao pintor entre 1830 e 1831, informando-lhe sobre sua sucessiva venda à Casa Real da Prússia. Dessas, 2 pertencem hoje à Fundação do Legado Cultural Prussiano, uma está nas mãos de particulares e outras 4 foram dadas como perdidas depois da Segunda Guerra Mundial, sendo que de uma delas há registro fotográfico em preto e branco. 3 pinturas que fazem parte da coleção dos príncipes de Tours and Taxis de Ratisbona, inventariadas nesta casa desde 1834. Uma pintura que constitui a segunda versão de uma das telas adquiridas pela coroa prussiana e atualmente pertence à coleção Cecília e Paulo Geyer, Museu Imperial, Rio de Janeiro, e uma tela que pertence à coleção Moreira Salles. Nessas obras, Rugendas expressa-se como um pintor da natureza. Seus quadros não retratam as belas e pitorescas vistas urbanas do Rio de Janeiro, que por meio de ilustrações de viajantes como Emeric Essex Vidal e Thomas Ender, e dos artistas residentes na cidade maravilhosa como Nicolas Antoine Tunay,
já tinham adquirido o caráter da imagem por excelência do Brasil no século XIX. O Brasil que Rugendas retrata em seus olhos compõe-se das matas fechadas. São representações da floresta virgem. Depois de ter sentido os aromas da fama a partir das representações que fez das terras e das gentes brasileiras para as primeiras litografias de seu viagem pitoresca, o jovem artista passou a focar sua atenção no rico mundo vegetal da Mata Atlântica. Notamos que esse motivo passa a ser um objeto artístico bem definido, particularmente no olhar retrospectivo que Rugendas, estando na Europa, dirige ao mundo tropical brasileiro. Daí nasceram seus quadros pintados a óleo. São vistas de localizações genéricas nas quais executa, isto sim, estudos muito cuidadosos das múltiplas espécies perfeitamente identificáveis que compõem a população vegetal desse espaço. Essas composições respondem à proposta estética de Alexander von Humboldt, que propugnava uma modalidade de representação que contemplasse as plantas em seu ambiente. Tal como o naturalista prussiano descreve, primeiramente em Ensaio sobre a Geografia das Plantas, Paris, 1805, e depois em Quadros da Natureza, Stuttgart, 1808, é nos trópicos onde se encontra a mais linda região das palmeiras. É ali onde crescem as bananeiras, os adornos das regiões úmidas. Também as mimosas, árvores com folhas pequenas e delicadas, entre as quais se traduz agradavelmente o azul do céu. Ali não faltam as orquídeas, o máximo ornamento da vegetação tropical, que animam os troncos das árvores tropicais queimados por efeito da luz, e as áridas quebradas rochosas. Há, ademais, as formas de gramíneas arborescentes que tanto enobrecem os trópicos, os gigantescos fetos arbóreos que, em companhia da quina, definem a feliz região da terra na qual predomina a doçura de uma primavera eterna. Humboldt, 1989, páginas 62 e 63. Idem, 1992, páginas 82 e 85. A superlativa valoração da vegetação tropical como motivo pictórico e as minuciosas e eruditas observações acerca dos diversos tipos de plantas que podem conviver num mesmo ambiente induziram a criação de uma nova linguagem artística para o registro da natureza de ultramar. A primeira ilustração que responde a essa proposta e que alcançou uma notável ressonância pública foi a obra do Conde de Clarac. Em sua Floresta Virgem, uma sépia exposta no Salão de Paris de 1819, o pintor representa, com riqueza de detalhes, uma a uma as plantas de um lugar qualquer da Mata Atlântica, que pôde contemplar pessoalmente durante uma estada de alguns meses no Rio de Janeiro, em 1816, e cuja meticulosa ilustração acabou depois de seu retorno à Europa. Em palavras do próprio Humboldt, a obra de Clarac representa pela primeira vez, com propriedade, a singularidade e as características das plantas. Essa composição alcançou uma grande difusão, tanto por meio de uma gravura como em cópias em cores, seja em têmpera ou a óleo. Desse modo, se os escritos de Humboldt deram a Rugendas um fundamento científico e teórico estético para a elaboração intelectual de suas pinturas, a famosa ilustração de Clarac constitui seu antecedente formal imediato. Comprova-se isso apenas olhando a Floresta Virgem do artista francês e as representações da vegetação elaboradas pelo nosso pintor. Rugendas, como antes dele Clarac, responde ao desafio lançado por Humboldt. Era a América o lugar onde os artistas deveriam estudar a natureza em função de sua exuberante riqueza, e nesse sentido o cientista havia exclamado: que belos motivos pictóricos para o pincel de um artista sensível. Humboldt, 1989, página 64. O conjunto de telas correspondente à segunda etapa da pintura brasileira de Rugendas situa-se cronologicamente entre sua chegada ao Rio de Janeiro em meados de 1845 e o início da década de 1850, quando de seu regresso a Augsburgo.
Para esse segundo grupo, possuímos um precioso manuscrito do próprio punho de Rugendas, no qual faz uma detalhada relação do trabalho que realizou para a coroa brasileira, tanto no Rio de Janeiro como em Paris. Nesse escrito menciona também 4 quadros pintados por encomenda de Paulo Barbosa da Silva. O artista enviou esse documento a Martius, que provavelmente interveio como mediador ante os requerimentos de entrega das obras encarregadas por Barbosa, já na capital imperial. Essa nota não está datada, porém pensamos que deve ter sido escrita em 1855. Biblioteca do Estado da Baviera, Munique, Martusiana, 2A2, Rugendas, Moritz. Resumimos aqui a detalhada lista escrita por Rugendas em francês, incluindo informações de tamanho e preço das obras executadas no Rio de Janeiro para a família imperial. 1. Retrato do príncipe Dom Afonso, o único desenho a lápis que menciona. 2. O mesmo retrato do príncipe, a óleo. 3. Retrato do príncipe Dom Afonso de corpo inteiro brincando no jardim de São Cristóvão. 4. Retrato do imperador Dom Pedro II. 5. Retrato da imperatriz Teresa Cristina. 6. Duplo retrato do imperador destinado à princesa de Joinville. 7. Vista do Illimani com o lago Titicaca. 8. Interior do Museu de Lima com senhoras vestindo o traje nacional. Dessas obras, conservam-se o desenho do retrato do príncipe na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e os retratos da família imperial números 3, 4 e 5, os 3 do mesmo formato, no Museu Imperial, Petrópolis. A informação que nos oferece esse documento para a obra criada na capital carioca complementa-se com os catálogos das exposições da Academia, repetindo 2 títulos, nos quais se enumeram as obras que Rugendas apresentou nos 2 salões. A lista, tal como então foi publicada, é a que segue com a respectiva numeração. Acrescentamos a ela, entretanto, a indicação da coleção a que hoje as pinturas pertencem. Para a exposição de 1845. 4. Ruínas de monumentos dos Incas nas beiras da Lagoa Titicaca, com vista para o cume Illimani, superior em altura ao Chimborazo, Sua Majestade o Imperador. 5. Museu de Lima, traje das senhoras peruanas, Sua Majestade a Imperatriz. 6. Retrato de família. 7. Malón, isto é, rapto de mulheres pelos araucanos no Vale de Antuca do Chile, coleção H. Pocel, Buenos Aires. 8. Volta de uma cativa liberada. Coleção Herdeiros de B. do Carril, Buenos Aires. 9. Cavalos selvagens nos Pampas. Coleção José R. Barros, Santiago do Chile. E para a exposição de 1846. 17. Família Peguenche nos Pampas de Buenos Aires. Carl Wilhelm von Theremin. 18. Vista do vulcão Popocatépetl, 18.000 pés de altura, observado de Meca a Meca, com índios mexicanos, uns da terra quente, os Cuantla-Amilpas, e outros da terra temperada, os Mexicalgingas. Diretor da Academia Imperial de Belas Artes, Museu Imperial, Petrópolis. 19. Gaúchos correndo um toruno. Conde de Rechberg. 20. Gaúchos correndo em observação com uma onça. Senhores Reimer e Bessinger. 21. Descanso de emigrantes nos Pampas. Senhor Schroeder. Coleção H. Porcel, Buenos Aires. 22. Interior de Mato Virgem. Ludovic Riedel. 23. As sumidades de Juncalilho no Passo de Uspallata, vertentes para o Chile. Senhores Lalemant. 24. Vista da Casucha no cume da mesma Serra dos Andes. Senhores Lalemant. Das 14 obras expostas, apenas 2 estão relacionadas ao Brasil.
A primeira é o retrato de família, que, segundo o manuscrito de Rugendas, representa o Sr. Zurro, sua mulher e seus filhos no Andaraí. A outra, exposta em 1846, é o interior de Mato Virgem, que indica ser de propriedade do seu amigo Luiz Riedel. Não foi possível localizar nenhuma das duas obras até agora. Quanto às demais, verificamos que algumas foram pintadas na capital imperial e outras já chegaram prontas com o pintor, pertencendo aos seus trabalhos executados no Chile, no Peru e durante sua estada na região Platina. O escrito de Rugendas a Martius, mencionado acima, inclui um anexo em que detalha os trabalhos que deve à família imperial e que haviam sido encomendados por Paulo Barbosa da Silva. Sendo esse um assunto bastante espinhoso, o artista opta por redigi-lo em alemão, sua língua materna. Em primeiro lugar, menciona o retrato do imperador de corpo inteiro e em uniforme, que provavelmente é o que hoje se encontra numa coleção particular no Rio de Janeiro. E a continuação menciona em suas palavras: uma vista do Rio de Janeiro desde o aqueduto, que não pude ver completamente seca em Paris, e encomendei seu envio a um amigo juntamente com um pandan. O par dessa pintura é uma vista da Bahia desde a Serra dos Órgãos, obra que o pintor afirma ter se deteriorado porque ninguém se ocupou dela. Finalmente, Rugendas alude a uma outra tela entre as que estavam sendo cobradas. Sobre esta, comenta que dispôs a entrega de um quadro, Selva do Brasil e Vida Familiar Peruana, cena num jardim. Trata-se, de fato, de uma composição de tema americano, na qual combina elementos brasileiros, peruanos e inclusive mexicanos. Essa obra foi localizada recentemente e pertence atualmente à coleção brasiliana do Banco Itaú, aqui catalogada sob o número O13. Por último, existe uma referência aqui em uma exposição em Lübeck, na Alemanha, em meados de 1847, o pintor apresentou uma pintura que se identifica simplesmente como Paisagem dos arredores do Rio de Janeiro com vista para a Bahia. Boetker, 1898, 1/487, número 1. Mas que ainda não foi possível localizar. Conservou-se apenas uma fração da pintura brasileira documentada para a segunda etapa, em boa parte, retratos. Ao longo de sua carreira como artista viajante, Rugendas tinha adquirido bastante prática na execução de retratos, o que lhe havia proporcionado importante fonte de receita. Por imposição do mercado e, sobretudo, pela própria avaliação que o pintor fazia desse gênero, seus retratos a óleo costumam seguir a tradição neoclássica, cujo principal ponto de referência era, àquela época, a obra do francês Jean-Auguste Dominique Ingres. Seja ao pintar os membros da coroa ou também Luiz Riedel, Rugendas modela as figuras com grande perícia, dando-lhes plasticidade e volume. Aplica pinceladas suaves, curtas, que acabam se perdendo, sem que interfiram substancialmente na expressão do caráter que pretende dar a seus modelos. E costuma completar o motivo com elementos paisagísticos que têm o valor de atributos. Quanto às vistas da paisagem propriamente, já os títulos permitem-nos verificar que, por essa época, Rugendas havia incorporado, com frequência, elementos pitorescos sedutores à sua composição, enriquecendo assim a pintura com um teor mais rigorosamente científico que lhe havia inculcado Humboldt. Além disso, para esse momento, já tinha passado longos períodos nos quais seu trabalho havia se concentrado na pintura. Por um lado, devemos considerar a prática que adquiriu com os estudos a óleo sobre cartão de pequeno formato, trabalho essencial realizado durante os quase 3 anos de sua estada no México e a etapa correspondente ao registro da paisagem andina no Chile. Por outro, no curso da Grande Viagem Americana, Rugendas aventurou-se a pintar também telas em formatos maiores, de até uma média de 70 centímetros de altura por 100 centímetros de largura, que já eram bastante frequentes à data de sua passagem por Buenos Aires. Mas é sobretudo nas pinturas de motivos costumbristas, nos pampas e nas cenas dos raptos que se revela como um artista capaz de pintar em grande velocidade.
traduzindo com pinceladas grossas e ágeis um sentido verossímil do movimento. Em geral, nessas obras que constituem um grupo relevante das pinturas que expôs no Rio de Janeiro, Rugendas sempre cuidou de um registro coerente da paisagem na tradição humboldtiana, oferecendo não apenas uma imagem da topografia, mas também uma identificação meticulosa das singularidades da vegetação autóctone. Porém, nas obras que pintou, já depois de seu retorno à Europa, constatamos uma tendência a criar uma linguagem menos rigorosa, com conotações mais abrangentes e não localista, de caráter amplamente americano. Uma obra emblemática da segunda etapa das suas viagens é a tela Vista da Baía de Guanabara desde a Serra dos Órgãos, assinada e datada na capital imperial em 1846, aqui catalogada sob o número O9. Essa paisagem brasileira, efetivamente, foi pintada ainda em terras americanas e põe em evidência a maestria que o artista havia conseguido ao combinar a observação naturalista com a menos motivos pitorescos da paisagem e da população. Para as obras referidas aqui, devemos somar os 4 óleos revelados na segunda edição, O11, O12, O13 e O21. E, por último, um pequeno grupo de pinturas de tema histórico, 2 delas do Brasil. Imagens. Página 40. João Maurício Rugendas. Fetos arbóreos na selva tropical brasileira, 1830, O3. Página 42. Conde de Clarac. Floresta Virgem, 1821. Coleção Pedro Correia do Lago, São Paulo, gravura, 53,5 por 75,9 centímetros. Retrato do Infante Dom Afonso, 1845, P94. Página 43. João Maurício Rugendas. Vista do Popocatépetl, México, 1846. Museu Imperial, Petrópolis. Óleo sobre tela, 46,5 por 38,3 centímetros. Retrato de Alexander von Humboldt. Página 44. João Maurício Rugendas. Autorretrato. O artista no seu ateliê, 1840-1842. Coleção Ricardo Claro, Santiago do Chile. Lápis sobre papel, 23 por 19 centímetros. Página 45. João Maurício Rugendas. Retrato de Luiz Riedel, 1846. O20. João Maurício Rugendas. Retrato de Dom Pedro II, 1846. O17. Os desenhos brasileiros de Rugendas. Rugendas foi um grande desenhista. Desde a infância adquiriu destreza nessa técnica e durante suas peregrinações como artista viajante neste lado do Atlântico, o lápis e o papel foram os seus mais íntimos companheiros. Eu me propus e me esmerei em ser ilustrador dos novos territórios do mundo descobertos por Colombo. Escreveu nos últimos anos de sua vida. Sentia a vocação de ser o pioneiro da arte num âmbito que, posteriormente, outros desenvolverão até as últimas consequências. Citado por Regnet, 1871, tomo 2, página 136. Excetuando-se uns poucos momentos de sua carreira artística, essa sua vocação manifestou-se em traços de grafite sobre papel. Para o primeiro registro de um motivo, ao observar qualquer detalhe curioso ou na ansiedade por apreender com rapidez um fenômeno passageiro, Rugendas sempre recorreu a essas ferramentas primárias, de maneira que hoje conhecem-se nada menos que 3.000 imagens, entre desenhos, estudos e apontamentos a lápis, realizados pelo artista ao longo de sua vida. O total do corpus de desenhos brasileiros de Rugendas deve ter constado originalmente de pouco mais de 500 mil de folhas. Desse conjunto, temos localizados aproximadamente 70%.
Inicialmente, esse legado conservou-se de forma bastante coesa, à exceção das folhas que o artista foi deixando nos locais que visitava durante suas viagens. Estas eram, sobretudo, retratos que o ajudavam a custear seu sustento, obras que depois se dispersaram. De forma geral, no legado de Rugendas, identificamos basicamente 4 conjuntos. Uma parte passou às mãos da empresa científica de Langsdorff e atualmente encontra-se nos fundos do Arquivo da Academia das Ciências de São Petersburgo, em cujos inventários existem hoje 79 desenhos de sua autoria. A outra parte deve ter ficado nos ateliês litográficos de Engelmann, onde serviu de base para a elaboração das gravuras. Não temos conhecimento, entretanto, de qual seria o volume total desse conjunto, mas conservou-se, isto sim, uma série de 42 estudos originais do artista viajante que pertenceram ao editor. Tais estudos encontram-se numa pasta que, além do Ex Libris de Engelmann, leva no frontispício uma inscrição de Rugendas, esboços, estudos de animais, riscado, de Moritz Rugendas, Diner e Costa, 1999, páginas 81 a 93. A julgar pelos comentários de Engelmann, formulados em tom de queixa na correspondência com seus sócios alsacianos da fábrica de papel de parede Jean Zuber e companhia, a maior parte dos desenhos de Rugendas era composta por esboços que ainda precisavam de muita elaboração antes de serem passados à pedra litográfica. Arquivos Municipais de Mulhouse, Fundo Juliard Engelmann, código I9TT2B5. Isso indica que, em geral, esse conjunto de desenhos incluía apenas excepcionalmente composições acabadas, prontas para serem transformadas em gravuras. Esse, inclusive, é um dos motivos que explicam a grande interferência que os litógrafos tiveram nas composições das imagens, que foram publicadas em Viagem Pitoresca. Mesmo assim, diante da crise financeira da empresa de Engelmann, este declarou aos seus parceiros comerciais que venderia os desenhos originais de Rugendas quando fosse concluída a produção do livro. Carneiro, 1979, páginas 43 a 49. É a essa dispersão que pertence a pasta de desenhos mencionada acima. O terceiro grupo de desenhos, que constitui, tanto em quantidade como em qualidade, o ponto mais relevante de todo esse legado, permaneceu nas mãos do próprio artista, até que foi comprado pela Coroa da Baviera em 1848, junto com a totalidade de sua produção americana. Esse acervo foi incorporado posteriormente ao Gabinete da Obra Gráfica, o Kupferstichkabinett, e finalmente passou à atual coleção de arte gráfica de Munique, a Staatliche Graphische Sammlung München. Já o último conjunto é composto pelas obras que Rugendas escolheu para guardar consigo, à hora de entregar seu acervo à coroa bávara. Trata-se, sobretudo, de croquis que, depois de sua morte, foram cedidos ao Museu de Augsburgo, sua cidade natal. Entretanto, no início do século XX, começou a grande odisseia pela qual tem passado o legado brasileiro de nosso artista. Em 1928, o Gabinete da Obra Gráfica de Munique vendeu a parte brasileira desse acervo. Os compradores foram Clóvis Ribeiro e Oste Rodrigues, que projetavam a criação de um museu com essa coleção brasiliana, como descrevemos no primeiro capítulo deste livro. Na atual coleção de arte gráfica da capital bávara, existem 2 documentos de singular importância para esse assunto, nos quais encontramos informações não apenas das negociações prévias à venda, mas também sobre questões de caráter geral do volume e da temática dos trabalhos de Rugendas no Brasil. Trata-se do rascunho da carta, sem data, que o diretor do museu dirigiu à Associação Comercial de São Paulo, seção de intercâmbio, e de uma detalhada relação dos desenhos aos quais se refere essa transação. O documento responde à solicitação dos futuros compradores que procuravam informação sobre o conteúdo da obra de Rugendas que era conservada nessa instituição. Aí, inicialmente, o diretor enuncia um total de 440 estudos de tema brasileiro pertencentes aos fundos do museu e, continuando, escreve:
poderíamos entregar a maior parte desses 440 desenhos. Porém, considerando que o interesse primordial dos motivos representados é de caráter etnográfico, sugerimos ao Museu de Etnografia de Munique que conservasse uma pequena seleção. Aí foram escolhidas 45 folhas, das quais só poderíamos entregar-lhes fotografias. As restantes 395 folhas, que são de grande relevância científica para uma coleção brasiliana, estão à sua disposição. Coleção de Arte Gráfica de Munique, manuscrito, na palavra de Rugendas. O teor geral da carta deixa-nos entrever que, nesse momento, a obra de Rugendas não oferecia maior atrativo para o museu alemão. Tanto é assim que, depois de detalhar as informações pedidas sobre os desenhos correspondentes ao Brasil, oferecem-se também outros conjuntos do legado do artista viajante, dos quais se faz sucinta relação, mencionando globalmente todos os temas e países sul-americanos que inclui, ficando de fora da oferta unicamente a parte mexicana. A venda dos desenhos de tema brasileiro e de uma parte dos correspondentes à Argentina e ao Uruguai materializou-se em abril de 1928, existindo para isso inclusive a referência a uma decisão tomada em nível ministerial na Baviera, em 27 de julho de 1927. Wost Rodrigues e Clóvis Ribeiro adquiriram então um total de 395 folhas. Porém, não conseguiram sensibilizar as autoridades brasileiras para o projetado Museu Rugendiano. Diante desse fracasso, tiveram que revender as obras. Desde então, essas têm se dispersado aos quatro ventos. Alguns desenhos já haviam sido colocados pelo Museu de Munique num passepartout com o nome de Rugendas impresso abaixo, e vários dos que localizamos em coleções públicas ou particulares ainda conservam esse passepartout, como P56 bis e P56 ter, mostrado nesta página na montagem que chegou às mãos de Rodrigues e Ribeiro em 1928. A catalogação. Ao catalogar os desenhos de Rugendas, temos-nos dedicado com particular afinco a recuperar e identificar as folhas que passaram de Munique aos países sul-americanos, em especial ao Brasil. No curso dessa tarefa, percebemos que existe pelo menos uma vintena de motivos erroneamente identificados como de tema brasileiro. Também temos considerado que, de acordo com a breve descrição que se fez dos motivos em 1928, na hora de fixar os valores da venda, 177 eram apenas esboços muito rápidos, e mais de meia centena constituía pequenos estudos de cabeças de pessoas negras e indígenas. Uma parte desses esboços e dos estudos de cabeça não foi encontrada, e pensamos que, provavelmente, perderam-se devido a que, nesse momento, inclusive no Brasil, dificilmente teriam uma saída comercial. 3 dessas representações foram recentemente encontradas e estão publicadas aqui sob os números de catálogo P8 bis, P56 bis e P56 ter. Na identificação dos desenhos que foram objetos dessa transação, apoiamo-nos primordialmente nas inscrições e nos selos com que o Museu Muniquense marcou essas folhas. O selo da instituição, o número do inventário que tinha nessa coleção e o selo de sua alienação no ano de 1928. Em uma segunda instância, temos recorrido às breves descrições dos motivos que fornece a lista elaborada para exportação. Sobre essa base, conseguimos localizar de forma inequívoca 204 desses desenhos. A essa quantidade podemos somar algumas dezenas de folhas, que provavelmente também procedem de Munique, porém as condições de conservação não permitem um exame integral. Algumas estão emolduradas e sua fragilidade não torna recomendável desmontá-las. Outras foram coladas sobre um suporte resistente para a sua consolidação, impedindo que se veja o dorso original. Para a história desse legado rugendiano, é importante a constatação de que o Museu Alemão realizou uma busca esmerada dos estudos de tema brasileiro à época que se negociava a venda.
Porém, recentemente, numa reorganização da obra de nosso artista conservada nessa coleção, apareceram 20 novos desenhos sobre o Brasil, particularmente estudos de figuras, que se encontravam confundidos com trabalhos de tema hispano-americano. Ao organizar seus estudos a lápis, fruto das viagens pelo continente americano, o próprio Rugendas definiu conjuntos para sua obra, umas vezes com critério geográfico, outras em função da temática. Para o México, por exemplo, a obra foi estruturada seguindo a rota. Para o Peru, além do aspecto geográfico, incluíram-se também categorias de folhas sobre temas históricos e arqueológicos. Para o Brasil, foram definidos 2 grandes conjuntos, um para a população e outro para a natureza. O registro que Rugendas faz dos habitantes do nosso país é dual. Observa o homem em seu dia a dia e deixa-se seduzir pelas vestimentas, pelos costumes e pelas formas como se manifesta na convivência social. A população adquire o valor de um objeto curioso, destacando, às vezes, conotações que são interpretadas como exóticas. Dessa perspectiva, nosso artista é um típico viajante oitocentista que busca e exalta o pitoresco, aquilo que atrai a atenção pela beleza ou porque constitui um motivo chamativo. Esse tipo de desenho possui uma dinâmica própria que impulsiona e até permite um grau de invenção, seja por simples voo da fantasia à hora de elaborar, em composições mais complexas, os apontamentos feitos do natural, ou com a intenção consciente de deleitar os futuros observadores do seu trabalho. Porém, a obra dedicada à população também põe em evidência outra forma de olhar, que responde à filiação de Rugendas à tradição científica da escola de Humboldt, de Wied-Neuwied e de Martius, da qual o artista declarou-se um fervoroso seguidor. Nesse contexto, entendemos suas cuidadosas observações de caráter etnográfico. Os estudos de cabeças de pessoas negras e indígenas são o mais precioso material documental desse tipo que se conservou, produto de um olhar atento e que, em alguns casos, denotam um grau de informação nada desdenhável, além de manifestarem a extraordinária habilidade que o artista possuía como desenhista. Ao tratar desses estudos, entretanto, devemos sempre ter em conta que estamos manejando um corpus fragmentado. Recordemos que, tal como escreve o diretor do Kupferstiche Cabinet ao negociar a venda em 1928, foi precisamente desses motivos que o Museu Etnográfico de Munique extraiu nada menos que 45 folhas. E estas, provavelmente as mais atrativas e de melhor qualidade, perderam-se num incêndio ocorrido nesse museu em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, segundo registra uma anotação à margem de um dos manuscritos referidos. Em função dessa perda irrecuperável, as críticas e dúvidas que sobre este tema têm surgido quanto ao valor documental de conteúdo etnográfico das imagens publicadas em Viagem Pitoresca, formuladas primeiro pelo príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied e que, com nova erudição, levanta em nossos dias Thekla Hartmann, em alguns casos só poderão ser esclarecidas parcialmente. Essas limitações não constituem, sem embargo, um obstáculo intransponível em nossa proposta de desvelar a intenção com a qual Rugendas foi compondo seu quadro do Brasil, e a dualidade do olhar que dirige ao homem dessas terras se nos apresenta como um dos traços essenciais de sua obra. É a partir dessa convicção que dividimos os estudos da população em 2 capítulos, um dedicado aos desenhos costumbristas que seguem a corrente do pitoresco tão difundida na primeira metade do século XIX, e o outro aproxima-se dos estudos naturalistas e aspira a dar uma contribuição ao progresso das ciências de sua época. No capítulo correspondente ao registro da natureza e da paisagem em contrapartida, não encontramos inovações temáticas. A paisagem brasileira, por excelência, que Rugendas registra sem cessar, tal como seus contemporâneos, é a do Rio de Janeiro. Tanto a Baía da Guanabara, como o litoral, as vistas das montanhas dos arredores e também as vistas urbanas foram, uma e outra vez,
objeto de sua atenção. Esse tema está presente no trabalho a lápis desde o primeiro dia em que avistou a sedutora paisagem carioca, porém só passou aos olhos em sua segunda estada no Brasil. Contudo, Rugendas nunca se detém a desenhar um belo edifício. Só ocasionalmente observa o perfil de alguma rua com as fachadas das casas e, quando o faz, é sobretudo como pano de fundo para cenas costumbristas. Em si mesmo, esses não são motivos que mereçam sua atenção. Isso é ainda mais notório nos temas retratados no percurso por Minas Gerais. As cidades apenas parecem ter atrativo como conjunto urbano para serem apreendidas com a totalidade da paisagem, jamais em detalhes. A natureza, ao contrário, ganha outro tipo de valoração. As montanhas merecem toda a atenção de seu lápis e em vistas amplas, mas também em estudos que chegam inclusive a focalizar as características morfológicas das rochas. Igualmente, verificamos que a vegetação não é incorporada à paisagem como um simples acessório. As árvores figuram entre seus desenhos com o máximo de detalhe, umas vezes como estudos de caráter científico, outras como meros apontamentos. Esses desenhos de motivos pontuais da natureza encontram uma equivalência nos estudos acadêmicos da figura humana dos pintores de temas históricos. Percebemos que o ilustrador da paisagem interpreta esses estudos de plantas, de árvores ou de pedras como seus deveres acadêmicos, a partir dos quais logo conseguirá um registro seguro de vistas paisagísticas. Ao revisar a totalidade dos desenhos de Rugendas que se conservam, vemos que, ao longo dos anos, existe tanto uma continuidade temática como uma surpreendente continuidade técnica e estilística em seus traços. Sua biografia impõe-nos uma divisão cronológica, que aqui resumimos globalmente em função de suas duas estadas no Brasil. A primeira na década de 1820 e a segunda em 1845-1846. Efetivamente, à hora de estabelecer a catalogação, sempre temos observado esse critério. Contudo, foi com dificuldade que conseguimos diferenciar os trabalhos da primeira etapa daqueles que realizou 20 anos mais tarde. O artista desenvolveu desde muito cedo uma linguagem que lhe permitia reter rapidamente com traços contínuos e seguros os motivos que chamavam a sua atenção, executando-os quase sem levantar o lápis. Com esse procedimento, apreende vistas da paisagem, figuras e, inclusive, complexos motivos da natureza. A esse tipo de trabalho pertence, por exemplo, um grande número das folhas dedicadas à Baía da Guanabara, nas quais dá a entender que joga com a intenção de construir uma vista circular, isto é, um panorama de 360 graus. Porém, ao mesmo tempo, encontramos desenhos de uma elaboração muito complexa. Assim, ao realizar retratos ou estudos de cabeças, elabora um modelado da figura a partir de uma multidão de traços curtos, feitos com um lápis brando, cujo curso costuma fazer desaparecer, espalhando com o dedo as partes mais densas, a ponto de a silhueta definir-se mais por um contraste de claro e escuro do que por uma delimitação linear. Foi precisamente essa versatilidade no desenho que lhe abriu as portas no início de sua carreira, fazendo dele um ilustrador ideal para uma expedição científica. Posteriormente, o cultivo dessa habilidade associada a uma singular capacidade de observação encantou Humboldt, que reconheceu em Rugendas o melhor ilustrador da natureza americana. Durante toda a sua vida, essa perícia foi uma espécie de carta coringa, com a qual granjeou simpatias, realizando retratos, fazendo caricaturas ou deixando apontamentos em diários de visitas domésticos. E numa visão retrospectiva, constatamos hoje que, com seu lápis, esse artista viajante instituiu-se talvez como o maior cronista visual do continente americano nas primeiras décadas da vida independente. Imagens. Página 46.
João Maurício Rugendas. Estudo do rosto de um jovem negro tatuado na testa. 1822 a 1825. p. 51. Detalhe. Página 48. p. 56 bis e p. 56 ter apresentados juntos num passepartout, como foram adquiridas por Rodrigues e Ribeiro em 1928. Pasta de desenho de Rugendas com o ex-libris do editor Engelmann em 1828. Página 49. João Maurício Rugendas. Estudo de cabeça de um negro. Interrogação. Com torso de perfil à esquerda. 1822 a 1825. p. 48. João Maurício Rugendas. Coroação de Dom Pedro I, Rio de Janeiro, 1822. C3. Selo da Coleção de Arte Gráfica de Munique, SGS, com o número de inventário e carimbo da venda de 1928. Página 50. João Maurício Rugendas. Grupo de botocudo caminhando na mata próximo a uma fazenda, Minas Gerais, 1824. p3. João Maurício Rugendas. Vista panorâmica de Salvador, Bahia, 1846. A 115. Página 51. Grupo de negros com araucária e cavaleiro ao fundo, 1824. Interrogação. C 49. Página 53. João Maurício Rugendas. Cachoeira em Ouro Preto, Minas Gerais, 1824. A 68. Na página anterior, 52, João Maurício Rugendas. Estudo de plantas, Jacarandá, 1822 a 1825. A 167. A viagem pitoresca de Rugendas. Em 1835, a Casa Litográfica Engelmann e Companhia de Paris trazia a público em 2 edições, uma em francês e outra em alemão, o álbum Viagem Pitoresca através do Brasil, de João Maurício Rugendas. Coroava-se com êxito um projeto gráfico que envolveu nada menos do que 21 dos mais importantes gravadores europeus, além do próprio autor. Reuniam-se em formato de livro os 20 cadernos de 5 litogravuras e os textos que estavam sendo editados desde 1827. Nas suas páginas pretendia-se, como bem definiu João Maurício, descrever a natureza e o estado social do Brasil, permitindo-se digressões sobre o passado do país. Rugendas, 1979, página 242. Trata-se hoje de um dos mais belos livros de viagem realizado no 800 sobre a América Latina. Como já tratamos nos primeiros capítulos deste livro, durante o tempo em que esteve no Brasil entre 1822 e 1825, o nosso artista viajante registrou os diferentes aspectos do ambiente e da população com seus costumes em centenas de apontamentos gráficos, visando a uma futura publicação. Como membro da expedição científica chefiada por Langsdorff, Rugendas viveu largas temporadas na capital do Império e participou, em 1824, das excursões que a empresa naturalista realizou desde o Rio de Janeiro até o distrito diamantífero, em Minas Gerais. Além disso, em seu retorno à Europa, fez uma pequena escala no Porto de Salvador. Os desenhos que serviram de base para as litografias foram realizados a partir do que viu e ouviu durante essas viagens e do que leu em livros dos viajantes que lhe antecederam. Ao retornar à Europa na segunda metade de 1825, Rugendas tinha em mente a publicação de seu material. Inicialmente projetava uma parceria com Spix Martius. Seria o ilustrador da obra na qual esses 2 naturalistas bávaros relatariam a viagem que haviam empreendido ao Brasil entre 1817 e 1820. Porém, esse plano não deu certo.
Paralelamente, na expectativa de uma publicação própria no seu retorno à Alemanha, passou rapidamente por Paris, ocasião em que conheceu Alexander von Humboldt, que o pôs em contato com Godefroy Engelmann, cuja casa litográfica despontava como a de maior prestígio, propondo-lhe a edição dos seus desenhos. A parceria com um grande editor. Quando Rugendas conheceu o homem que se tornaria em breve seu editor, Engelmann era um jovem senhor de 37 anos que havia mais de uma década dedicava-se a trabalhar com estampas, inicialmente em tecidos e depois, por volta de 1813, com a impressão em papel de motivos desenhados sobre pedra. A litografia, a nova técnica de gravura que havia sido inventada em Munique nos últimos anos do século XVIII e estava revolucionando a produção de livros ilustrados. Na busca por conhecer os segredos dessa forma de imprimir, esse francês passou, em 1814, alguns meses na capital da Baviera. Em seu regresso, inaugurou, em sua cidade natal, o estabelecimento litográfico Société Lithotypique de Mulhouse. Pouco tempo depois, já em julho de 1816, abriu uma casa litográfica também em Paris. Para seus ateliês, Engelmann não queria meros gravadores, mas sim artistas gráficos que explorassem as possibilidades oferecidas pela nova técnica e criassem obras atraentes para o grande público. Estabeleceu contato e convidou a colaborar nessa empreitada alguns dos maiores artistas do momento, entre eles François Gérard, Carle e Horace Vernet, e posteriormente Richard P. Bonington. Já em 1819, iniciou a publicação da série de grandes obras ilustradas, principalmente sobre viagens à Europa e a lugares exóticos, tema tão procurado pelo público romântico. Editou Voyage au Levant, do Conde de Forbin, e Souvenirs pittoresques, de Bachelard d'Albe. Em 1820, começou a ser publicada a obra que daria à Casa Engelmann seu maior êxito editorial, Voyage pittoresque à travers la France, do Barão Taylor. Quando em 1825 João Maurício Rugendas chegou a Paris e procurou Engelmann, buscava um lugar especializado e de reconhecido êxito para publicar sua obra. Pouco depois, em correspondência dirigida ao Barão de Humboldt, nosso artista comentou o convite e proposta que recebera da Casa Engelmann, deixando claro que ainda não havia definido qual tipo de publicação faria. Parece que foi o editor, a partir do material apresentado pelo artista, que propôs uma obra para a série das viagens pitorescas. Biblioteca do Estado, Berlim, Legado Cultural Prussiano, Catálogo União Calliope, manuscrito 6, página 38. Poucas ofertas poderiam ser mais convidativas para esse editor do que a produção de um livro sobre o Brasil de então. Um exótico império em meio às jovens repúblicas americanas, possuidor de uma paisagem natural que encantava a todos que a conheciam. Um lugar de matas magníficas, nas quais ainda se podiam encontrar povos em estágio quase selvagem, alguns deles antropófagos, segundo se dizia. Um país onde vivia um povo mestiço e sedutor. Ademais, sua economia era garantida pelo compulsório trabalho realizado pelos multiétnicos braços africanos. E esse tão pitoresco país era quase desconhecido do mundo europeu. Para o grande público, existiam poucas publicações ilustradas sobre o universo dessa ex-colônia lusitana. Nesse sentido, há que se destacar o Viagem para o Brasil nos anos de 1815 a 1817, do príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied, que saíra em Frankfurt em 1820 e 1821, no qual o nobre alemão relata a viagem que fizera pela parte ocidental do Brasil e que muito influenciou nosso artista. E a preciosa obra Brasil ou História, Moral, Usos e Costumes de Habitantes deste Reino, que Hippolyte Taunay e Ferdinand Denis haviam publicado em Paris em 1822, e ainda o Atlas que Spix e Martius já estavam publicando. Contudo, nenhuma delas atendia plenamente ao estilo das viagens pitorescas, o que certamente não passava desapercebido a Engelmann. Além disso, há que se dar atenção à grande visão histórico-empresarial desse editor.
Engelmann, um comerciante de espírito liberal, enxergou e convidou seus contemporâneos a também enxergar as jovens nações americanas como lugares de oportunidades, tanto para os estados como para os particulares. Ao anunciar a viagem pitoresca através do Brasil no fim de 1826, esse editor fez circular, em versão francesa e alemã, um prospecto no qual se esmerava em demonstrar como o rompimento do vínculo colonial impunha à Europa a necessidade de criar novos duradouros laços com as ex-colônias americanas, laços que as impulsionassem ao progresso civilizador. E, nesse sentido, escreveu: esse tempo em que a América conquista sua independência, rompendo as cadeias que há séculos a sujeitavam aos pés dos tronos europeus e que obstruíam o desenvolvimento de suas forças, não a separou do velho continente, mas sim tem unido mais intimamente com novos laços ambas as partes do mundo. Esses laços de união serão duradouros, porque são dignos e bem-aventurados para ambas as partes, porque nascem dos interesses e necessidades sociais, que são resultado do próprio progresso da civilização. Porém, à medida que esse progresso, de certa forma, faz desaparecer o espaço e o tempo, e ambas as partes do mundo se aproximam cada vez mais, todo indivíduo culto deve sentir de forma crescente a necessidade, diríamos, inclusive, a obrigação de conhecer com maior precisão o mundo no qual diariamente se associam novos interesses, tanto dos estados como de particulares. Um mundo ao qual diariamente se dirigem novas esperanças, que diariamente ocupam um espaço maior nas nossas ideias, nos nossos sentimentos, na nossa existência toda. Um mundo que diariamente se faz mais importante para o homem de Estado, para o estudioso, para o comerciante, enfim, para o homem em geral, em todas as circunstâncias. Engelmann, 1826. O livro de Rugendas, portanto, em consonância com a perspectiva romântica e civilizadora do seu editor, deveria mostrar ao mundo uma parte dessa América livre, o Brasil, enfocando-a de forma sedutora e positivamente construtiva, um lugar de oportunidades. Livre das algemas coloniais, o Brasil deveria aparecer como um lugar no qual diariamente se associavam novos interesses, tanto de Estado como de particulares, com vista ao progresso da civilização. E essa imagem seria construída por nosso artista ao longo das páginas do seu livro, em textos e estampas. A feitura do livro. Para realizar essa tarefa, em meados de 1826, João Maurício mudou-se para Paris e logo deu início aos trabalhos para a composição do livro. Um álbum de formato em fólio, composto por 20 cadernos, que seriam publicados paulatinamente, tendo cada um deles 5 pranchas, agrupadas em 4 grandes divisões. A primeira, com 6 cadernos, está destinada à paisagem e engloba majoritariamente vistas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, e umas poucas da Bahia e de Pernambuco. A segunda, com 4 cadernos, intitula-se Tipos e Costumes, e nela trata-se primeiramente de alguns povos indígenas, da população negra depois, e por último da população branca. A terceira, com 6 cadernos, é uma miscelânea temática, que trata dos usos e costumes dos índios, da vida dos europeus e dos europeus na Bahia e Pernambuco. A quarta e última divisão está inteiramente dedicada aos usos e costumes dos negros. No total, apresenta-se um conjunto de 100 litografias, sendo que 98 foram baseadas em traços de Rugendas e 2 nos de Jean-Baptiste Debré. Em ambos os casos, indica-se que tiveram como ponto de partida desenhos feitos do natural, dessinés d'après nature. A casa de Engelmann e companhia lançou simultaneamente 2 edições, uma na língua materna do autor, com o título Malerische Reisen Brasilien, e outra em francês, com a tradução de Marie-Philippe Aimé de Golbery, Voyage pittoresque dans le Brésil, tal como vinham sendo apresentados os fascículos. À exceção do idioma, essas edições são idênticas.
Até os títulos das pranchas foram impressos em francês em ambas as versões. O primeiro fascículo chegou ao público já no início de 1827. Engelmann previa que os cadernos seriam lançados a cada 6 semanas, devendo completar-se a edição do livro em pouco mais de 2 anos. Reveses econômicos, porém, fizeram a produção prolongar-se por 8 anos, sendo concluída somente em 1835. As assinaturas obtidas inicialmente para levar a cabo a edição não conseguiam cobrir os altos custos da produção. Isso foi provocando atrasos na aparição dos fascículos, o que, por sua vez, contribuía para dificultar ainda mais a venda das assinaturas, e algumas acabaram sendo canceladas. Archivo Municipal de Mulhouse, Fundo Juliard Engelmann, 19TT2B7. O processo editorial passou por uma longa interrupção de aproximadamente 3 anos, e Engelmann só conseguiu retomar os trabalhos do Viagem Pitoresca no início de 1834, graças a um empréstimo do seu conterrâneo, o sócio Jean Zuber, um próspero empresário de uma das maiores fábricas de papel de parede da Europa à época, que o auxiliava desde os primeiros anos da fundação da Casa Litográfica Parisiense. Carneiro, 1979, páginas 34 e 39. No início, Rugendas havia acompanhado os trabalhos e interveio inclusive como gravador, mas diante da incerteza e dos atrasos, sempre impaciente, fez novos planos e viajou para a Itália na segunda metade de 1828, desligando-se do processo de produção do livro e deixando tudo nas mãos do editor. Posteriormente, em 1831, embarcou rumo ao México, dando início ao seu grande tour pela América. A documentação da Casa Engelmann põe em evidência as angústias do editor, que constatou as dificuldades com as quais os gravadores frequentemente se deparavam para interpretar os desenhos do artista viajante, o que tornava evidente a necessidade de contar com a presença de Rugendas. Engelmann chegou inclusive a pensar em forçá-lo a permanecer em Paris e não viajar, mas prevaleceu a prudência, já que nada se poderia fazer nesse sentido, considerando que o atraso na edição dos fascículos dava razão a Rugendas. Archivo Municipal de Mulhouse, Fundo Juliard Engelmann, I9TT2B5. Acompanhando a trajetória do nosso artista, não nos parece que Rugendas tenha se importado muito com a produção de sua obra gráfica. Depois de receber da Casa Engelmann os honorários pelo seu trabalho e desde o momento em que empreendeu a viagem à Itália, praticamente abandonou o projeto nas mãos dos editores e gravadores e deu curso à vida de viajante. Não obstante, a história da recepção do Viagem Pitoresca põe em evidência o interesse e a curiosidade que os fascículos despertavam. Embora a obra permanecesse inacabada por vários anos, os fascículos tiveram ampla divulgação e contribuíram para dar fama ao artista alemão. Humboldt explode em elogios ao ver as primeiras pranchas. Martius e Wied também elogiam a qualidade das composições, embora apontem imprecisões na representação da natureza tropical. Por sua vez, em 1830, o próprio Rugendas apresenta-se como um artista consagrado perante J.F. Blumenbach, 1752-1840, o velho professor de anatomia e antropologia de Göttingen, com quem Humboldt e Wied, entre muitos outros viajantes, haviam estudado. O renome obtido com a obra inconclusa acompanha o artista até na Grande Viagem Americana. Assim, por exemplo, no porto chileno de Valparaíso, travou relações com os membros da expedição do Beagle em julho de 1834, e tanto o capitão Robert Fitzroy, 1805-1865, quanto Charles Darwin, 1809-1882, ao aludirem em sua correspondência aos encontros com Rugendas, fizeram comentários elogiosos sobre a viagem pitoresca. Keynes, 1979, página 231. Não sabemos quando o artista viajante viu pela primeira vez um exemplar completo do livro, cuja edição ficou concluída quando João Maurício já se encontrava no Chile. Mas tudo indica que só tomou conhecimento do êxito alcançado por essa publicação
ao retornar ao Brasil em 1846, principalmente quando foi agraciado pelo imperador Pedro II com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Entretanto, desde o lançamento, esse livro-álbum tem se tornado uma obra de referência para o conhecimento do Brasil oitocentista, tanto na Europa como entre nós. Aqui circulou amplamente na sua edição francesa, sendo muito bem aceito pela sua beleza e pela maneira benevolente com que trata a nossa sociedade. Depois, desde o início do século XX, suas pranchas têm sido amplamente reproduzidas como gravuras decorativas e, principalmente, como ilustrações em livros didáticos. Hoje, Rugendas é um dos principais criadores da iconografia brasileira e suas imagens fazem parte, até de maneira subliminar, do imaginário nacional. Rivaliza-se apenas com Jean-Baptiste Debré, autor de Voyage pittoresque historique au Brésil, publicado em Paris em 1834. Porém, há de se olhar para esse livro não apenas como um documento de uma época, mas também como uma obra que responde a interesses do editor e do próprio autor, e à demanda do mercado. E é essencial ter em conta que as imagens ali reproduzidas não representam necessariamente o olhar do artista. Deve-se lembrar que, embora a folha de rosto ostente o nome de Rugendas como único autor, trata-se de um trabalho em parceria tanto na feitura das litografias como na redação do texto. Quase todas as imagens foram transpostas à pedra por um grupo de jovens artistas que jamais estivera no Brasil, tendo Rugendas gravado apenas 3 delas. Esses artistas, como já observou Thekla Hartmann em seu importante estudo sobre a documentação iconográfica do século XIX, entendiam seu trabalho em termos de arte gráfica e não de representação gráfica. Suas estampas destinavam-se a ilustrar livros de viagens dirigidos ao grande público e, portanto, não tinham a intenção de registrar dados e eventos de modo objetivo. Isso era tarefa reservada àqueles que se dedicavam a trabalhos de cunho científico. Daí, completa a mesma autora, as diferenças entre as ilustrações perfeitas do ponto de vista botânico, mas artisticamente medíocres, da Flora Brasiliensis de Martius e as estampas do Atlas de Spix e Martius, agradáveis do ponto de vista estético. Hartmann, 1975, página 92. Ou seja, as gravuras do Viagem Pitoresca, independentemente de ostentarem a inscrição Dessinée d'après nature, poucas vezes são realmente reproduções fidedignas dos desenhos que lhes serviram de modelo. Nesse sentido, qualquer interpretação dessa obra de Rugendas que não leve em conta a interferência dos litógrafos será, no melhor dos casos, incompleta. Traduttori e Traditori, os litógrafos. O levantamento dos nomes dos artistas litógrafos que gravaram as pranchas do livro de Rugendas nos levou a conhecer um pouco de suas biografias. Constatamos que Engelmann buscou especialistas em composições de paisagem, de cenas costumbristas e retratistas para trabalharem no Viagem Pitoresca empregando suas habilidades específicas. Esse dado nos levou a perceber como os litógrafos deixaram indelevelmente patenteadas as suas interferências, seja de forma individual, seja em conjunto. Alguns deles, inclusive, assinaram suas composições. Os artistas que, a convite da casa litográfica, trabalharam de forma individual ou em parceria, levando à pedra os desenhos, tinham formação e nacionalidades diferentes. Entre eles, o mais famoso, sem dúvida, foi o inglês Richard P. Bunnington, que já em 1825 havia sido ganhador da medalha de ouro na classe de pintura no Salão de Arte de Paris. Esse genial aquarelista que a tuberculose levou com apenas 28 anos de idade foi responsável por apenas 3 litografias. Contudo, é do seu punho uma das mais surpreendentes cenas do livro-álbum. A romântica representação de um navio debatendo-se sobre o mar revolto na entrada, sabidamente plácida, da Baía da Guanabara, L6. Além disso, Bunnington gravou ainda Campos nas margens do Rio das Velhas, L5, na qual deixou monogramadas suas iniciais, e Embocadura do Rio Cachoeira, L26, que datou de 1827.
De acordo com a sua biografia, a colaboração com os projetos editoriais de Engelmann deu-se desde inícios desse ano, e em novembro expôs no Salão de Paris 2 litografias elaboradas nesse contexto, uma do livro de Rugendas e outra do álbum de viagens do Barão Taylor. Num, 1991, páginas 11 e 72. Além da genialidade de Bonington, merece atenção especial também a presença do francês Victor Adam, que dentre os demais litógrafos foi o que teve a maior participação no livro de Rugendas sobre o Brasil. Esse artista participou de nada menos que 33 imagens. Sozinho gravou 13 e fez figuras para outras 17, além de ser parceiro em outras 3. Desenhista e pintor de tradição neoclássica, Adam não era o que poderíamos qualificar de um grande artista. Sua melhor performance, talvez por ser filho de gravador, era desenhar sobre pedra. Gostava de retratar cenas de história e de batalhas. Certamente por isso, Engelmann colocou sob a sua responsabilidade a feitura de São Cristóvão, L64, uma prancha na qual se mostra o imperador Dom Pedro I em meio a tropas no campo de Santana, e de Guerrilhas, L57, que retrata a luta entre indígenas e uma improvisada tropa de mestiços. A Adam também se pode imputar as críticas mais duras que tem recebido o álbum de João Maurício, dirigidas particularmente contra algumas gravuras de tema etnográfico, pois é do seu punho a maioria das cenas que representam a vida de grupos indígenas. Destaca-se nas páginas do Viagem Pitoresca o trabalho dos também franceses Laurent Deroy, Ulysse-Frédéric Villeneuve e Léon Sabatier. Deroy era um pintor de paisagens aquarelistas e excelente gravador, que em 1836 recebeu uma medalha no Salão de Paris, justamente por sua obra litográfica. Sozinho foi responsável por nada menos que 14 pranchas no livro de Rugendas, tendo participado também como parceiro em mais 2, sendo da sua safra quase todas as cenas sobre a vida da população negra, entre elas Negros no Porão, L81, Mercado dos Negros, L83, e Castigo Público no Campo de Santana, L95. Villeneuve, por sua vez, trabalhou no conjunto de 11 gravuras, mas a sua participação, à exceção de 2, é compartilhada. Nesse sentido, é o artista cujo nome aparece nas mais diferentes temáticas. Estudou na Suíça e na Itália, e, embora tenha participado de vários salões, foi um artista de produção irregular. Como gravador, participou também do France Pittoresque de Nodier, mas sua melhor obra foi dedicada às estampas da Itália. Já Sabatier, embora fosse um pintor de paisagem com motivos arquitetônicos, no livro de Rugendas teve um trabalho de forma heterogênea, participando como gravador principal ou como figurista em temáticas variadas. Para os retratos, Engelmann buscou Nicolas Eustache Morin, pintor especializado nesse gênero e que também sabia defender-se como litógrafo. Sozinho foi responsável por 8 gravuras sobre indígenas negros e brancos, personagens anônimos da misturada população brasileira. São dele quase todas as gravuras dos estudos das cabeças que registram as diferentes etnias de africanos e ameríndios. Estes últimos têm sido, inclusive, as ressalvas das críticas que etnólogos e antropólogos contemporâneos tecem sobre a obra litográfica de Rugendas. Engelmann também foi muito pontual ao selecionar Alphonse Bichebois, pintor especializado em paisagens, para litografar algumas das mais bonitas vistas que fazem parte do livro-álbum do nosso artista viajante, como, por exemplo, a popularíssima Vista do Rio de Janeiro, tomada nas proximidades da Igreja da Glória, da qual Adam foi o figurista. L9. Além desses, Rugendas contou com mais uma dezena de outros gravadores para a construção de seu livro. Todos eles estavam longe de ser simples artesãos copistas. Eram, isto sim, artistas com formação nas academias, alguns até premiados no Salão de Paris. Nesse sentido, pode-se compreender a soltura com que interferiram nos desenhos ao gravá-los em pedra. Isso era, em nosso entender, o que lhes pedia a casa impressora.
Resumimos a participação dos diversos gravadores na produção das pranchas na tabela reproduzida no final deste capítulo, página 67. Gravador. Vemos, pois, que as páginas do Viagem Pitoresca apresentam interpretações que o autor, os gravadores e o editor fizeram da realidade brasileira. As contribuições mais visíveis são aquelas interferências realizadas pelos artistas litógrafos, quando acrescentaram ou retiraram elementos, modificando as composições iniciais, com o objetivo de torná-las mais atraentes e pitorescas aos olhos europeus. Contudo, há de se atentar para o trabalho realizado pelo próprio artista. João Maurício, já sabemos, foi o ilustrador de uma expedição científica, e os desenhos a partir dos quais as gravuras foram realizadas tiveram origem nesse âmbito, surgiram como um registro documental. Porém, essa constatação não é válida para toda a obra. Embora as gravuras ostentem a referência de terem sido tomadas do desenho feito ao natural, sabemos hoje que, na sua primeira viagem ao Brasil, nosso artista viajante não esteve, por exemplo, nem no sul da Bahia, nem em Pernambuco. Portanto, seus desenhos desses lugares estão baseados em referências de segunda mão. Também é discutível sua presença em aldeias indígenas ou ainda num porão de navio negreiro. Por outro lado, mesmo tratando-se de lugares nos quais possivelmente esteve, não é de todo garantido que tenha registrado o motivo in loco, principalmente quando se trata de composições. Para entender essa questão, é fundamental a discussão que Hartmann traz no trabalho que citamos acima. Ao analisar as representações dos povos indígenas nos livros dos viajantes que aqui estiveram no século XIX, essa brilhante antropóloga chama a atenção para as discrepâncias existentes entre os originais realizados pelos artistas e as ilustrações publicadas nos livros, demonstrando a necessidade de se conhecer e manipular a documentação iconográfica original. Só assim pode-se emitir um juízo sobre esses trabalhos. Seguindo as pegadas de Hartmann, buscamos nas centenas de desenhos que João Maurício Rugendas realizou durante sua primeira estada no nosso país, hoje espalhados em coleções públicas e particulares, principalmente no Brasil e na Alemanha, aqueles que poderiam ter orientado as composições das litografias. Nessa busca, demos especial atenção aos esboços prévios, nos quais o desenhista tomou seu apontamento gráfico mais preocupado com um registro verossímil do que em elaborar construções estéticas. Encontramos uma boa quantidade de croquis e notas visuais que ajudaram na elaboração do conjunto de imagens do Viagem Pitoresca. Às vezes, são apenas detalhes de figuras, outras figuras completas e, excepcionalmente, complexas composições. Em estudo anterior, tivemos oportunidade de publicar os 42 desenhos que se conservam numa pasta intitulada Skizzen von Moritz Rugendas, que pertenceu a Engelmann e que hoje fazem parte do acervo da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, estudando-os como desenhos preparatórios para algumas das gravuras da Viagem Pitoresca, em especial a intitulada Ponte do Cipó, Diner e Costa, 1998 e 1999. Agora voltamos a esse assunto de maneira mais intensa. Aqui tomamos as centenas de desenhos que Rugendas produziu entre 1822 e 1825, até agora conhecidos, e os relacionamos com os temas litografados no livro-álbum, procurando conhecer a carpintaria dessa obra que tanto nos tem influenciado. Para tanto, partimos da catalogação do acervo, cruzando as informações visuais com as referências que pudemos extrair de manuscritos e da bibliografia de referência. Também demos especial atenção ao trabalho realizado pelos artistas litógrafos, tentando identificar quais as suas contribuições ao trabalho de Rugendas. E o texto? Da mesma maneira, perguntamo-nos ainda como foi concebida a narrativa que acompanha as ilustrações. Muito se tem escrito e discutido sobre a autoria do texto do Viagem Pitoresca. A raiz da dúvida está na informação difundida pelo Dicionário Biográfico Alemão 1875-1910, no verbete Rugendas, 1889. Ali lemos que a obra apareceu litografada pelos melhores artistas com o título de Voyage pittoresque dans le Brésil,
em 20 entregas, cada uma de 5 folhas, com texto em alemão e francês de Victor-Aimé Hubert, Paris, 1827-1835, na Casa Engelmann. Tal afirmativa certamente estava baseada na biografia de Hubert que Rudolf Elvers havia publicado em 1872. Porém, sendo esse dicionário uma grande obra de referência, foi a partir de sua publicação que se difundiu a versão sobre o texto que aparece no Viagem Pitoresca. Rugendas foi um artista que escolheu expressar-se por meio dos traços e não das palavras. Escrever para ele não era um hábito. Até onde se sabe, não redigiu nenhum diário pessoal ou qualquer outro escrito sistemático durante sua longa vida de viajante. As únicas páginas conhecidas da sua primeira visita ao Brasil são as cartas que de quando em quando enviava à família. Ao que parece, para a série de viagens pitorescas, Engelmann necessitava, além de imagens, de textos que as complementassem. Para cumprir com o que a casa editora lhe exigia, nosso artista tomou seus desenhos como roteiro temático e recorreu à correspondência que enviou aos familiares, às recordações e aos livros de alguns dos viajantes que antes dele estiveram no Brasil. De fato, muitos trechos foram abertamente transcritos ou, no melhor dos casos, inspirados nos livros de Spix e Martius, do príncipe Maximiliano Wied-Neuwied, de Echtwege e de Coster. Algumas vezes essas obras estão mencionadas explicitamente, em outras nem sequer foram indicadas. O escritor Victor-Aimé Hubert, a quem o dicionário biográfico alemão atribui a autoria do texto, era um grande amigo e quase conselheiro de João Maurício. A biógrafa Gertrude Richer, no seu livro sobre Rugendas, que também teve como fonte Rudolf Elvers, 1872, conta-nos que, quando nosso artista mudou-se para Paris em julho de 1826, tendo em vista a publicação do seu livro, Hubert estava correspondente da famosa editora alemã Cotta, na capital francesa. Ali compartilharam a mesma casa e o dia a dia parisiense. Porém, as relações de Hubert com Cotta foram desfeitas e o escritor teria se encarregado do texto introdutório do livro-álbum, de orientação geral a partir das informações que Rugendas lhe contava. E esperava também que Engelmann o contratasse como tradutor, o que não ocorreu. Richer, 1959, páginas 15 a 17. Richer certamente influenciou todos os demais que escreveram sobre o Viagem Pitoresca, à exceção de Newton Carneiro, que, mesmo usando partes significativas do livro dessa pesquisadora, acredita a Rugendas a autoria do texto do livro-álbum sobre o Brasil. Considerando que a nossa análise não é estilística, mas sim de conteúdo, para nós, mesmo que Hubert tenha interferido na redação do Viagem Pitoresca, só o fato de Rugendas assumir as ideias contidas no livro como de sua autoria deixa claro que o conteúdo desse livro traduz o pensamento do artista de Augsburgo. Nesse sentido, talvez a mais certeira avaliação a respeito do texto do Viagem Pitoresca tenha sido feita por Martius, ainda em 1827, na carta que dirigiu ao príncipe Maximiliano, logo depois de ver os primeiros cadernos do álbum do nosso artista viajante. O senhor Rugendas, escreve Martius, se ajeita compilando um texto enganoso escrito a partir de seus antecessores, sem dar seus nomes. Citado por Lochner, 2001, página 38. O que é e o que se mostra? Não foi apenas o texto de Rugendas que recebeu críticas dos especialistas. Talvez essas tenham sido as menores. Foram as imagens apresentadas no Viagem Pitoresca os alvos mais certeiros para aqueles que esperavam que o livro do nosso artista viajante trouxesse subsídios fiáveis para o conhecimento do mundo tropical e receberam uma obra mais bonita do que documental. Já em junho de 1827, Martius escrevia ao príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied, lamentando: Eu vi o primeiro caderno de desenhos de Rugendas. Parece-me que há aí mais bom gosto que verdade. Assim, por exemplo, na selva aparecem pássaros africanos e na região de montanhas há araucárias junto com palmeiras. Citado por Lochner, 2001, página 38.
O naturalista certamente se referia aos flamingos que apareceram na prancha Floresta Virgem de Mangaratiba, L3, e à imensa araucária que convive na mesma paisagem com uma palmeira na Cascata da Tijuca, L12. Para Martius, que na qualidade de botânico havia percorrido o interior do Brasil ao lado do zoólogo Spix, tais aberrações deveriam parecer injustificáveis na obra de um artista que havia sido ilustrador de uma expedição científica. O mesmo deveria pensar o seu interlocutor, o príncipe Maximiliano, que também conhecia as plantas brasileiras. Em carta anterior, datada de 11 de abril, Martius já havia comentado com seu correspondente: "Tenho visto várias coisas da obra do Sr. Rugendas. É recomendável em qualquer caso pela concepção artística e por aquele agradável trabalho próprio de toda a litografia francesa. Pelo demais, isso sim, deve notar-se que a maior parte dessas representações foi elaborada na Europa." Citado por Lochner, 2001, página 38. Anos depois, quando a obra estava concluída, o príncipe Maximiliano escreveu ao zoólogo suíço Heinrich Rudolf Schinz e comentou as pranchas dedicadas aos indígenas brasileiros. A parte sobre os índios é de longe a pior. Em sua maioria são invenções e os retratos não são característicos. Seus índios nas folhas com cenas têm todos umas bochechas que não correspondem à realidade. De onde o desenhista tirou seus originais dos botocudo, eu não sei. Biblioteca Central da Universidade de Zurique, manuscrito, carta 15, páginas 174 e 175. Esses talvez sejam os comentários inaugurais sobre uma discussão que ainda hoje envolve o livro-álbum do artista. A questão gira em torno da veracidade das cenas representadas. Esses naturalistas esperavam encontrar nas páginas do Viagem Pitoresca informações visuais que pudessem contribuir para o desenvolvimento da ciência, para o conhecimento de lugares distantes, para o desvendamento dos povos que ali habitavam. Enfim, buscavam dados documentais sobre essas terras, para eles ainda quase desconhecidas. Também vale salientar que mesmo esses críticos teceram elogios a algumas das cenas representadas. A vista da Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, recebeu comentários elogiosos do príncipe Maximiliano, que em outra parte resumiu: "Em síntese, essa obra merece uma crítica, já que há nela coisas muito boas que devem ser separadas das ruins." Biblioteca Central da Universidade de Zurique, manuscrito, carta 15, páginas 174 e 175. As coisas boas seriam, no entender desse aristocrata viajante, aquelas imagens que representam motivos reconhecidos como verossímeis, e as ruins, obviamente, o seu oposto. Essa questão ainda hoje paira no ar. Os desenhos permitem-nos identificar algumas das diferenciações existentes, assim como perceber a participação de Rugendas nas modificações e ainda a responsabilidade dos artistas litógrafos. Para nós, no entanto, uma vez que cada uma dessas pranchas oferece diferentes informações e possibilita conhecer facetas da realidade e indícios da mentalidade daquela época, todas as pranchas têm o mesmo valor documental. E, embora seja importante ter claro quais são as diferenças entre os esboços iniciais e as imagens litografadas, acreditamos que mais importante é entender o que poderia ter levado às eventuais mudanças. O texto de Engelmann contido no prospecto ajuda-nos a perceber qual foi o pano que serviu de fundo à gestação das imagens, e a narrativa de Rugendas acrescenta dados. Em busca de um significado. Desde que foi lançado, o Viagem Pitoresca tornou-se uma obra de referência para aqueles que queriam conhecer a natureza e a população do Brasil, um espaço sobre o qual, então, pouco se sabia. Rugendas e seu editor tudo fizeram para apresentar este país como um lugar bonito, exótico e extremamente atrativo ao mundo europeu, ainda mais nos convulsionados anos 1830. Publicado em 2 línguas e recheado de bem elaboradas imagens, pôde penetrar rapidamente no imaginário das sociedades francesa e alemã.
A expressão dessiné d'après nature, inscrita ao pé das gravuras, procurava certificar a veracidade do conteúdo. Contudo, ao compararmos o conjunto de desenhos e as litografias que compõem os motivos apresentados no livro de Rugendas, vemos que o realismo não foi o amparo do seu teor. O Brasil que João Maurício havia levado consigo em seus apontamentos visuais tinha uma natureza exuberante, porém era mais pobre, mais desigual. As pranchas, por sua vez, trazem idealizações, tanto na representação das paisagens e nas cenas costumbristas, como nas composições sobre a população. Buscam justamente responder aos anseios daqueles que projetavam sobre este espaço sul-americano um lugar para seus sonhos, sejam de sobrevivência ou de uma fuga romântica para o reencontro com o mundo natural. A expressão desenhado do natural apresenta nesta obra, como em tantas outras publicadas na França nesse período, uma exigência desse público e não um compromisso com os lugares realmente vistos. Para compor seu livro, nosso artista não apenas se serviu de sua experiência de artista viajante, mas também fez amplo uso de escritos e ilustrações daqueles que o antecederam, notadamente dos livros de seus conterrâneos, Spix e Martius, e do príncipe Maximiliano, e teve o auxílio do grupo de competentes litógrafos da Casa Engelmann. João Maurício Rugendas esmerou-se em atender a um público ávido pelo pitoresco. Temos, portanto, uma bela obra, longe, porém, de um livro de caráter documental. Uma boa parte do que se vê nestas páginas está baseada na imaginação romântica do jovem artista de Augsburgo e também em observações de terceiros. A leitura conjunta de texto e gravuras revela que o Viagem Pitoresca não foi uma obra concebida fortuitamente. A construção é idealizada. O autor queria mostrar lugares bonitos, ordeiros, ricos e cheios de oportunidades. Isso torna-se mais explícito ao tratar da população. Porém, também as cenas de derrubadas das matas, de garimpos e mesmo de exuberante vegetação e da vida citadina pretendem pôr em evidência a abundância de oportunidades que o jovem império oferecia para o progresso civilizador europeu. Esse aspecto, aliás, é consoante com as palavras que Engelmann imprimiu no seu prospecto em 1826, no qual anunciou a obra de Rugendas. Ao observar o trabalho realizado pelos litógrafos, por sua vez, percebemos que eles realmente interferiram na obra de Rugendas, seja em um sentido estético, como Bonington, seja com alterações de caráter conceitual, como Adam. Contudo, vemos também que, em muitos casos, as mudanças ou foram sugeridas pelo nosso artista ou resultaram da escassa informação que Rugendas passou aos gravadores. O caso mais comum verifica-se nas pranchas que representam as cenas relacionadas à vida dos povos. Muitas das diferenças entre os esboços e as cenas litografadas foram introduzidas com a intenção de adaptar seu conteúdo ao sentido da narrativa. Dentro desse mesmo espírito, talvez tentando responder a uma exigência do mercado e do seu editor, João Maurício empenhou-se em alargar o espaço físico da sua rota. Incluiu nas gravuras motivos localizados no sul da Bahia, em São Paulo, em Goiás e em Pernambuco, cenas que foram idealizadas a partir de informações de segunda ou mesmo de terceira mão, e para as quais chegou a pedir o auxílio de Jean-Baptiste Debré. Mas no mergulho nas fontes iconográficas e escritas sobre a vida e a obra do nosso artista, percebemos que, inclusive quando trata de lugares nos quais efetivamente esteve, cria cenas baseadas em informações literárias. Isso é mais flagrante nos motivos referentes à vida de indígenas e negros, mas também acontece em paisagens comuns, como no caso específico da prancha Floresta Virgem de Mangaratiba, L3. Porém, devemos lembrar sempre que a obra propõe uma viagem pitoresca através do Brasil, isto é, João Maurício Rugendas concebeu seu livro como uma obra pitoresca, que representa a diversidade com linguagem amena e não como uma publicação de caráter documental. O Brasil que o nosso artista viajante quis mostrar foi o espaço americano com o qual sonhou
e com prazer levou as páginas do seu livro, repartindo-o com o público que ansiosamente o esperava. E nesse sentido, talvez nos sirvam as palavras de Gombrich, quando nos convida a entender a velha ideia de sentido comum, de que uma obra significa o que seu autor pretendeu que significasse, e que é essa a intenção que o intérprete deve fazer o possível para averiguar. 1983, páginas 15 e 16. Tabela que compila os gravadores, o total de gravuras que realizaram e como trabalharam na obra de Rugendas. Victor Jean Vicente Adam, 1801-1866. 33 litografias, 13 sozinho, 3 em parceria, 17 como figurista. Jean-Baptiste Arnaud, 1788-1865. 2 litografias, uma sozinho, uma em parceria. Richard Parkes Bonington, 1801-1828. 3 litografias, 2 sozinho, em uma, Adam fez as figuras. Adolphe Boyot, 2 litografias, todas em parceria, sendo sempre segundo gravador. Laurent de Roy, 1797-1886, 16 litografias, 14 sozinho, 2 em parceria, sendo que em uma é o primeiro gravador. Jean Jacotet, 1806-1843, 2 litografias, uma sozinho, uma em parceria com Boyot, que fez as figuras. Alexis Victor Joly, 1798-1874, 5 litografias, 3 sozinho, 2 em parceria, sendo o segundo gravador de uma das imagens litografadas por Rugendas. Louis Le Bornet, 1796-1865, uma litografia, sozinho. Vicent Le Camus, 3 litografias, todas como segundo gravador. Adam é o primeiro. Eugène Le Poitevin, uma litografia, segundo gravador. Villeneuve é o primeiro. Nicolas Eustache Morin, 1799-1850. 8 litografias, todas sozinho. Alexandre Jules Montelier, 2 litografias, uma sozinho, em uma Adam fez as figuras. João Maurício Rugendas, 1802-1858. 3 litografias, 2 sozinho, uma em parceria. Léon Sabatier, data de nascimento desconhecida, morte em 1887. 9 litografias, 3 sozinho, em uma é o segundo, em 4 contou com as figuras de Wattier. Jean-Louis Turpin, nascimento em 1801, data de falecimento desconhecida. 3 litografias, uma sozinho, em uma faz somente as figuras, em uma tem o auxílio de Adam na figura. Vicente Viard, 3 litografias. Em todas, Adam é o figurista. Pierre Roche Vigneron, 1789-1872. 5 litografias, todas sozinho. Jules Louis Frédéric Villeneuve, 1796-1842. 2 sozinho, 7 com apoio só nas figuras. Em uma, David foi o segundo gravador e Turpin fez as figuras. Em uma, em parceria com Wattier. E Wattier, 5 litografias. Uma como segundo gravador, 4 como figurista. Swinger, 4 litografias, todas sozinho. Imagens. Página 54. Folha de rosto da primeira edição do Viagem Pitoresca, versão francesa. Página 55. Prensa litográfica no século XIX. Detalhe: gravura anônima.
há cerca de 1840. Página 56. Maximilian von Wied-Neuwied. Família indígena em viagem, 1820. Heinrich Ludwig Brunner, Frankfurt. Em Wied-Neuwied, 1820-1821. Viagem ao Brasil. Prancha 10. Página 57. João Maurício Rugendas. Colônia europeia nas proximidades de Ilhéus. L74. Página 58. João Maurício Rugendas. Puri. L34. Detalhe. Página 60. João Maurício Rugendas. Entrada na Baía do Rio. L6. Página 61. João Maurício Rugendas. Guerrilhas. L57. João Maurício Rugendas. Estudo de nu. Indígena puxando algo. 1824. P28. Página 62. João Maurício Rugendas. Ponte de Cipó. L54. Página 63. João Maurício Rugendas. Floresta Virgem de Mangaratiba, na província do Rio de Janeiro. L3. Página 64. João Maurício Rugendas. Lagoa Rodrigo de Freitas. L65. Página 65. À esquerda, João Maurício Rugendas. Cascata da Tijuca. L12. Ao lado, João Maurício Rugendas. Família de índios Botocudo. L31. Página 66. João Maurício Rugendas. Botocudo. L32.